Olá, seja bem-vindo ao canal Vou Checar Notícias. Eu sou Edelweiss. E no vídeo de hoje vocês vão ver que Lula disse que roubou, não se escondeu e foi para cima dos acusadores. Foi isso mesmo que ele falou. Roubei, não me escondi e vou, prender todo mundo que me acusou. E também vocês vão ver que o Brasil está implodindo de corrupções. É escândalo por todo lugar. Assista esse vídeo até o final e deixa o seu comentário. Uma princesa por aí. Que diabo é isso? Porque eu tô cansado de passar vergonha. Me ajuda. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Empresário preso com dinheiro na cueca fecha contrato milionário com o governo Lula. Em janeiro de 2024, Renildo Evangelista Lima fechou um contrato milionário com o Ministério da Saúde. 15 milhões e 800 mil reais para serviços de transporte aéreo ao SUS, na Terra e Yanomami, na região norte do país. Até aí, tudo dentro dos conformes. Até que, em setembro, ele foi preso pela Polícia Federal. E pasme, com dinheiro escondido na cueca. Renildo não é um empresário qualquer. Ele é dono da Voare Táxi Aéreo, que, coincidentemente, é a principal fornecedora de voos do Ministério da Saúde. E também é marido da deputada federal Helena Lima, do MDB de Roraima, conhecida como Helena da Azatur. Helena é aliada do presidente Lula na Câmara. Tem trânsito livre com o atual ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E o Ministério da Saúde não disse uma palavra sobre o escândalo. Aliás, continua sendo o maior cliente da Voare, com contratos que somam impressionantes 164 milhões de reais. A empresa, claro, disse que a operação da PF foi ilegal, mas o detalhe que pouca gente comenta. Helena declarou possuir 10% das ações da Voare e um patrimônio de quase 11 milhões de reais. Ele foi flagrado pela Polícia Federal com 500 mil reais, meio milhão de reais, sabe onde? Na cueca. Um dos últimos casos de complacência desse governo com desvios envolveu Renildo Evangelista Lima, esposo da deputada federal Helena Lima. Ele foi flagrado pela Polícia Federal com 500 mil reais, meio milhão de reais, sabe onde? Na cueca. Eu venho de um estado que tem escândalos nessa questão de cueca, já conhecidos no Brasil inteiro. Essa turma está toda de volta no poder agora. Ele tem sua irmã como sócia. Renildo dirige a empresa Voare, de aviação aérea, que já celebrou 17 contratos com o governo no montante de 600 milhões de reais. O último deles foi com o Ministério da Saúde, no valor de 15,8 milhões de reais para prestar serviços ao SUS nas terras do Yanomami. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o que significa dizer que ele foi acusado formalmente de uma série de crimes. Essa denúncia, ela parte, viu, Leilane e Daniela, parte de um inquérito pelo qual ele já tinha sido indiciado no ano passado, que é relacionado a desvio de emendas da Codevasf para sua base eleitoral. E aí, os detalhes dessa denúncia ainda não estão públicos, é um processo que corre em sigilo, mas, se eu não me engano, esse deve ser o primeiro ministro do governo Lula denunciado, ou seja, alvo de uma acusação formal. Depois da denúncia, o que irá acontecer? O Supremo dirá se ele vai virar réu ou não, porque basicamente, gente, a denúncia, além de ser a acusação formal, é o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o ministro passe a responder por esses crimes pelos quais é acusado pela PGR. Caso de desvio de emendas, caso pelo qual ele foi indiciado no ano passado, e é uma situação que dá uma gravidade maior da situação, que passa a ser mais jurídica do que policial, no caso do ministro das Comunicações. Dani. Eu queria trazer aqui o crédito ao repórter, colunista, na verdade, do UOL, Aguirre Talento,
que foi o primeiro, né, a registrar, essa que a Camila está correta, é a primeira denúncia contra um integrante do primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O processo, gente, foi entregue fisicamente no Supremo Tribunal Federal na sexta-feira, dia 4 de abril, né? Estamos em abril. Sexta-feira, dia 4 de abril, Leilane, o processo é um processo físico, tá? Ele não é um processo digital e ele corre sob sigilo. O relator desse processo, pelo sorteio do Supremo Tribunal Federal, é o ministro Flávio Dino. A petição foi entregue, portanto, no dia 4, com a denúncia. Os autos foram recebidos, ou seja, houve o carimbo do gabinete do ministro de que aquilo ali já estava sob poder dele, relator, também no dia 4. E ontem já houve uma movimentação. O processo é sigiloso, não há data ainda nem para análise por parte do ministro ou da turma desse caso. Camila levantou o dedinho? Pois é. Camila, vocês têm informação se o ministro já se manifestou? Pois é, exatamente, Leilane, peço transmissão de pensamento. Não há uma manifestação do ministro relator, nesse caso não houve agora, e geralmente ele não se manifesta fora dos autos, mas o que vai acontecer daqui para frente? Dino vai ter um prazo, vai abrir, na verdade, vai dar um prazo para os advogados se pronunciarem, né? Para a defesa do Juscelino Filho se pronunciar. Com áudios vazados sobre... Mas o Juscelino Filho já se antecipou, né? Ele enviou a sua carta de demissão para sair do governo Lula. Então ele já se demitiu logo. E agora só vai aguardar o julgamento. Na campanha eleitoral de 2024, a secretária nacional da Mulher, Anny Moura, o Ministério da Cultura e o próprio governo Lula podem estar comprometidos. Olha só, aqui atrás de mim está o Ministério da Cultura. E desde 2023, esse ministério desenvolveu o Programa Nacional de Comitê de Cultura. Artistas locais que não têm muito apoio, eles recebem dinheiro do Ministério da Cultura justamente para que eles se lancem no país inteiro, ou seja, é um apoio cultural. O IAJA recebeu desde 2023 2 milhões de reais do Ministério da Cultura. O instituto foi fundado por Anny Moura, que concorreu ao cargo de vereadora por Manaus em 2024 e que atualmente ocupa o cargo de secretária nacional da Mulher do Partido dos Trabalhadores. O instituto, até dezembro do ano passado, era presidido por Marcos Rodrigues, amigo pessoal de Anny Moura, inclusive um amigo político. Eles romperam com essa amizade política no ano passado, quando o Marcos foi demitido do IAJA. E agora o Marcos veio a público, convocou a imprensa para divulgar áudios comprometedores de Anny Moura, com um suposto lobby. Nessa conversa, ela não sabia que estava sendo gravada e dá a entender de que o dinheiro repassado para o IAJA, 2 milhões de reais, dinheiro público, só era repassado para artistas que apoiavam políticos do PT. Na gravação, a Anny Moura também dá a entender que, supostamente, a campanha dela, campanha eleitoral de vereadora no ano passado, também teria recebido o dinheiro que seria repassado para os artistas, ou seja, desvio de dinheiro. E pior de tudo, integrantes do Ministério da Cultura supostamente sabiam desse esquema de desvio e teriam dado aval. A gente chegou a falar aqui no começo de 58 milhões, aqui 2 milhões que seriam para o Amazonas. Então, esse suposto repasse indevido de uma verba direcionada à cultura e que estava financiando indiretamente campanhas eleitorais, pode ter sido também para outros estados brasileiros, né, Igor? Para outros candidatos do PT em cidades diferentes, não só aqui na região do Amazonas. Exatamente isso. Na denúncia fica claro de que, no total, o programa de incentivo à formação dos artistas locais custa 68 milhões de reais, 2 milhões para o Amazonas. E desses 2 milhões, uma parte teria sido desviada ou seria desviada para a campanha eleitoral de Anny Moura. Mas essa situação pode ter se repetido também em outros estados, em outros cenários. Isso pode atingir diretamente o presidente Lula. Ele ainda não se manifestou sobre esse assunto, está tratando da troca de ministros, orçamento de 2025, ainda não teve tempo para se manifestar. E o Ministério da Cultura só se manifestou por meio de nota. A ministra Margarete Menezes também não... Servidores dos Correios estão indignados com os 4 milhões de reais que a estatal desembolsou para virar patrocinador master da turnê do cantor Gilberto Gil.
Os shows começaram no fim de março, quando a empresa já havia admitido prejuízos de 2,2 bilhões de reais somente este ano e os trabalhadores já passavam sufoco e denunciavam a falta de repasse de valores ao FGTS. A revolta aumenta devido aos hospitais interromperem atendimentos de plano de saúde dos Correios por falta de pagamento. Primeiro, não é rombo. A gente, por favor, gente, não chamem de rombo. A gente já explicou isso. É bom lembrar. Hoje, o que foi divulgado pelo Banco Central é o resultado fiscal das empresas. O rombo com os planos é de 400 milhões de reais. Em grave crise, funcionários ameaçam entrar em greve e os Correios deixam de entregar correspondências. Investigadores do Ministério Público Federal abriram um inquérito para monitorar a bagunça na estatal. Mais uma página policial que envolve o governo petista. Sim. Dá uma olhada aí, irmão. Eu printei porque eu não posso pôr o vídeo aqui. Mas o vídeo, eles estão... Tá vendo que os caras estão fazendo o L aí dos Correios? Você tá vendo? Eles estão cantando olê, 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 olá, Lula, Lula. Hã? Eles estão cantando isso aí, porque todos os funcionários do Correio, com pouquíssimas exceções, fez campanha para o PT e para o Lula, porque eles são tudo sindicalizados, eles são tudo pelego. Entendeu? 90% dos funcionários do Correio é pelegão, irmão. Tá vendo que eles estão com a foto do Lula ali? Você tá vendo? Eles estão com a foto do Lula. Eu trouxe pra você ali, ó, irmão. Você dá uma olhadinha, hein? Você tá com pena do Correio, irmão? Você tá com pena dos funcionários do Correio? Eu tô fazendo uma pergunta pra você. Você tá com pena deles? Que o plano de saúde deles não atende mais, porque o Correio desconta do salário do cara do Correio. Ele desconta o plano de saúde, mas não paga as empresas. E aí as empresas agora não atendem mais o funcionário do Correio. Vai ter que ir no SUS, igual você. E eles estão entrando em greve aí, irmão. Agora, segundo a revista Oeste, os hospitais interrompem o atendimento de plano de saúde dos Correios por falta de pagamento, irmão. Você entendeu? Então, a Bíblia diz que aquilo que a gente planta, isso a gente colhe. Então, o que os caras estão colhendo, infelizmente, irmão, ontem a gente anunciou aí que as transportadoras estão começando a parar, as que transportam as mercadorias do Correio, porque não recebe, irmão. Sabe quando os caras taxaram as blusinhas da Shopee? O Correio, ele entregava 70% das coisas era o Correio que entregava. Quem quebrou o Correio foi o próprio Lula. E a pelegada tá colhendo o que plantou, irmão. Porque os caras não receberam o 13º, não receberam férias. Os caras não estão depositando fundo de garantia. Não tá, desconta tudo, não paga nada. E os Correios e toda essa pelegada aí, olê, olê, olá, lulá, lulá, toda essa pelegada agora vai ficar desempregada, irmão, porque o Correio já faliu. Ele não vai falir, ele já faliu. Sabe o que é o pior? Olha isso aqui, irmão. É os amigos. Porque o Correio não tem dinheiro, não paga hospital, não paga convênio, e ainda vai dar 4 milhões para esse petista chamado Gilberto Gil. 4 milhões através da Lei Rouanet, provavelmente deve ser, né? Através da Lei Rouanet. Porque o Gilberto Gil deve ter um amigão que deve ser diretor dos Correios, provavelmente, se não até o presidente. Ele foi lá e falou, não dá pra você pagar uns 4 milhões pra vir fazer show aí na Lei Rouanet. E o Correio tá tirando do bolso do trabalhador. O Gilberto Gil devia ter essa consciência. Que quem tá pagando esses 4 milhões são os trabalhadores dos Correios, que não recebem nada, que estão na prova, que estão na luta. E que estão vendo a sua empresa ir para o brejo. E os amigos do rei recebendo patrocínios de 4 milhões para bancar a turnê do Gilberto Gil. Que, aliás, tem uma notícia dizendo que a arrecadação desse ano na Lei Rouanet é 307 milhões. Para que todo mundo cala a boca, o governo vai liberando, irmão. Vocês já sabem quem eu vou votar. Vou votar no Lula. Olha só, eu sempre digo que a esquerda, ela mente para o trabalhador brasileiro, ao povo brasileiro, quando diz defender o interesse do país, o interesse do povo. O cantor Gilberto Gil acabou de receber um patrocínio de 4 milhões dos Correios para fazer os seus shows. É bom lembrar que os Correios estão passando por uma crise financeira gigantesca, com um déficit de mais de 2 bilhões de reais. Não está conseguindo fazer o repasse do FGTS aos trabalhadores, não está conseguindo pagar as transportadoras que atendem os Correios, ou seja, os Correios estão quebrando. E aí vem o governo Lula para um cantor amigo, militante, apoiador da causa esquerdista, que é o Gilberto Gil, e resolve, uma empresa como essa, colocar para patrocinar os shows desse cantor. E o pior, gente, é o seguinte, os Correios estão patrocinando esse show, mas sabe quanto custa um ingresso? Mais de R$ 1.500 esse show.
Então você observa que essa ação do governo, ela não considera em nenhum momento os interesses da empresa pública Correios e nem do povo brasileiro. O que eles querem simplesmente é apoiar financeiramente um amigo do regime, um amigo apoiador, apenas isso, não tem nenhuma consideração com o interesse público. É um caso que demonstra de forma bem clara qual é a real natureza do exercício do poder na esquerda do Brasil. Eles dizem que lutam pelos trabalhadores, lutam pelos mais pobres, lutam por uma sociedade mais justa e igualitária, mas o que eles querem mesmo é usar o poder para beneficiar os seus amigos. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Eita, vocês viram aí, né? Ele assumindo que roubou, né? Que roubou mesmo, que em vez de sumir, ele foi para cima dos acusadores. E também, vocês viram aí, né? Como o Brasil tá, né? O Brasil tá repleto de escândalos, escândalos por todos os lados, né? Os Correios, né? Quebrou, né? Novamente, porque no governo do Bolsonaro, né? Os Correios já estavam dando lucro e agora ele voltou para quebrar os Correios, né? Desviar o dinheiro dos trabalhadores, né? E é assim mesmo, né? Em todas as áreas o PT arruma um jeitinho de roubar. E assim vai até o seu final, né? Até o próximo ano. A gente vai ter que aguentar, né? Se o Brasil conseguir ainda, né? O que sobrar do Brasil, a gente vai ter que, em 2026, mudar para poder tentar recuperar um pouco, né? Esse Brasil arrasado por corrupção, né? Essa corrupção feita pelo PT, por Lula. Eu vou ficando por aqui, mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu gostei e ative o sino de notificações. Até breve. Vou Checar Notícias vai ficando por aqui. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho de notificações. Até a próxima edição.